Podem sentar, que o Senhor te abençoe. Vamos falar sobre os últimos tempos do derramar do Espírito de Deus. Então eu vou pedir que abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, e nós vamos ler e falar sobre ouvir a voz de Deus. E a razão de eu estar indo nessa direção é que, se você olhar em 1 Coríntios 12, quando fala sobre os dons do Espírito, vamos nos lembrar de alguns desses dons. Os dons do Espírito são cura, profecia, línguas, interpretação. Os dons do Espírito são dados a todos que creem. Agora, deixa eu esclarecer isso. Nós não estamos falando de apóstolo, profeta, evangelista ou pastor. Cada um de nós é ungido por Deus para falar por Deus. Cada um de nós é ungido por Deus para impor as mãos nos enfermos e vê-los serem curados. Estes sinais vão seguir aqueles que creem. Diga, eu sou ungido por Deus. Agora, se você profetizar, isso não te torna um profeta. Ser profeta é um ministério. Isso é outra coisa. Ser apóstolo é um ministério. Isso é diferente. Mas cada um de nós é ungido por Deus para fluir nos dons do Espírito e ser capacitado por Deus para a obra do ministério. Você é ungido por Deus para a obra do ministério. Então eu quero falar sobre nos prepararmos para sermos usados por Deus, ouvindo a voz de Deus. Você está andando pela rua e Deus diz: vai orar por aquela pessoa, ela está pronta para ser salva. Uma hora Deus fala com você, você é voluntário ou está na recepção ou lidera um grupo e Deus fala com você e diz: impõe as mãos naquela pessoa, eu vou curá-la. Ouvir a voz de Deus. Sabe, anos atrás, a Tiz e eu pastoreávamos nossa primeira igreja em Santa Fé. E naquela época nós não tínhamos secretárias ou, sabe, nada disso. A gente só... Tudo que a gente fazia na igreja tinha o telefone da nossa casa. Então, se a gente fazia um avivamento, era o telefone de casa. Se a gente fosse passar um filme ou fazer um evento com música, tanto faz, era o número de casa. Então, eu estava no escritório da minha casa e o telefone toca. E eu atendo e ouço chamada a cobrar de uma moça. Você aceita? Bom, eu nunca aceito chamada a cobrar de alguém que eu não conheço. Mas eu senti Deus falar comigo. Ele não falou, atende! É aquela voz mansa e suave. Então eu disse, certo, eu atendo. E uma jovem entrou na linha e ela disse, o senhor é o pastor Larry? E eu disse sim, e ela começou a falar comigo. E aquela voz mansa e suave continuava falando. E eu disse, bom, onde você está? E ela estava em Las Vegas, no Novo México, e nós em Santa Fé. E eu disse, você precisa vir para cá. Precisa vir para Santa Fé. Você precisa vir para a igreja, vir me ver. E ela disse, mas eu não tenho como ir. E outra vez eu ouvi a voz mansa. E eu disse, eu vou mandar alguém te buscar. Onde você está? E ela me disse, e quando chegaram lá, descobriram que o lugar de onde ela ligou era um aterro de lixo. Um lixão. Ela encontrou um panfleto antigo de um encontro que fizemos meses antes daquilo e estava todo rasgado. A única coisa que dava para ler era Jesus te ama, Pastor Larry Huck, e o telefone da minha casa. E ela estava lá no fundo do lixão com uma arma.
e ela ia tirar a própria vida. Ela foi lá, se ajoelhou, pôs a arma na cabeça e viu o panfleto. E disse: se o Senhor me ama mesmo, eu vou ligar para esse pastor. E se ele atender a minha ligação, eu vou saber que o Senhor me ama. E se eu tivesse ignorado aquela voz mansa e suave? Então eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. Se nós queremos fluir nos dons do Espírito, e escutem isso, as pessoas vão zombar disso. Eu não lembro se foi o Billy Graham ou o Oral Roberts, anos atrás, mas era um dos grandes pastores. E isso foi em um programa de TV, um talk show. E o apresentador disse: está escrito no seu livro que Deus fala com você. E ele disse: sim, ele fala. O apresentador riu e ele disse: na verdade, Deus fala com você também. O problema é que você não escuta. Essa é a outra parte desse ensino. Quem aqui gostaria de ser sensível à voz de Deus? Então o que precisamos fazer é estar dispostos a obedecer. Eu amo aquele ensino quando Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E isso nem sempre é fácil de fazer. Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. E ele disse: Abraão, toma teu filho, a quem amas, e sacrifique-o. Então uma coisa é ouvir a voz de Deus e outra coisa é obedecer à voz de Deus. Então vamos falar de nos desenvolvermos para ouvir a voz dele. 1 Samuel, vocês já abriram? 1 Samuel, cadê minha água? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra era muito rara. As visões não eram frequentes. Tem todo o ensino nisso aqui. Mas a gente vai aprofundar mais. Semana que vem, vamos um pouco mais além. Porque não havia revelação, o ministério estava corrompido. E quando o ministério está corrompido, não há nenhuma revelação. Então, precisamos entender que quando Deus nos dá os dons do Espírito ou nos usa, não é para a gente parecer melhor, é para sermos bênção para as pessoas e dar a Deus todo o louvor e a glória. A gente fala mais disso semana que vem. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Este respondeu: eis-me aqui. Então Samuel tinha mais ou menos, não se sabe ao certo, mas era algo entre 9 e 12 anos. Ele não tinha mais do que 12 anos. Ele estava prestes a se deitar e ele ouve uma voz, e não sabemos se foi audível ou se ele achou que ouviu ou se foi algo interno, mas dizia: Samuel. E ele clamou e disse: eis-me aqui. Mas ele não reconheceu a voz de Deus. Ele não tinha sido treinado, ninguém estava ensinando a ouvir a voz de Deus. E então ele ouve. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu
Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Agora, eu vou te dar um ótimo exemplo de como aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, acho que todos conhecem a história do profeta na caverna, e ele diz: Deus, porque o Senhor não fala? E então vem trovão, relâmpago, e as montanhas se rasgam e tudo mais, e Deus diz: não sou eu, mas eu estou naquela voz mansa e suave. Olha, eu não sei você, mas tem lugares em que eu ouço a voz de Deus melhor do que em outros. Eu ouço quando estou no avião. Acho que é porque o celular está desligado e ninguém manda mensagem, e eu fico ali sentado e eu recebo muitas mensagens de Deus no avião, e eu também ouço muito de Deus no banho. Eu devia tomar mais banho. Alguns aqui, não, melhor não. Vamos deixar isso para outro sermão. Eu ouço muito de Deus quando estou no topo de uma montanha. Eu faço trilha e subo a montanha, no meio do nada, e fico lá. E eu ouço Deus. Mas eu tive que aprender a pedir a Deus para me deixar sensível à voz dele. E foi difícil de aprender. Eu aprendi de um jeito bem difícil. Quando eu e a Tis casamos e tivemos a Ana, a minha família ainda não conhecia a Tis. E eu estava afastado da minha família e você sabe como é. E então, quando a Ana nasceu, nós decidimos dirigir de Flagstaff, Arizona, até St. Louis, Missouri, para minha família conhecer a Tis e a Ana, recém-nascida, e depois dirigir de St. Louis até Helena, em Montana, para a família da Tis conhecer a Ana e só então voltar. E saímos no domingo à noite, porque naquela época você não podia faltar na igreja. Então a gente tinha que viajar tudo isso e voltar para o culto de domingo. Senão você não era um verdadeiro discípulo de Deus. Você era morno. Bom, então a gente foi, saímos domingo à noite. E eu dirigi direto naquela... Lembram daquela caminhonete Datsun bem pequena, parecia até um brinquedo, e não tinha bebê conforto. A Ana ia deitada no banco entre a gente, e eu dirigi sem nenhuma parada até St. Louis, e eles conheceram a Tis e tudo mais, e a gente ia passar a noite e depois seguir para Montana. E Deus falou comigo. Eu soube que um dos meus melhores amigos estava de volta à cidade. A gente tinha um grupo, uns 6 amigos, e éramos muito próximos no ensino médio. Alguns foram para a faculdade juntos, mas um dos meus melhores amigos, o Jim, ele não foi para a faculdade, não conseguiu bolsa no futebol e se envolveu com gente errada e acabou entrando em coisa errada. E eu soube pela minha mãe que ele tinha voltado para St. Louis, e Deus falou comigo e ele disse: vá ver o Jim, dê seu testemunho, fale para ele sobre Jesus. E eu não fui. Íamos embora na manhã seguinte para Montana. No dia seguinte ele pegou uma arma e tirou a própria vida. Sabe, a gente estava falando disso na reunião e a Pabli me contou uma história. A Pabli está aí? Pabli, vem aqui, por favor. A gente precisa aprender a ser sensível à voz de Deus. Senta comigo, você pode contar a história. Então, a Thalita tinha só 3 anos. Acho que já compartilhamos isso. A gente estava fazendo um churrasco e ela foi nadar com alguns amigos que estavam em casa e estava escurecendo. A minha amiga entrou
apartamento e disse: "Você pode pegar umas toalhas? Eu vou tirar as crianças da água." Eu peguei 3 toalhas, dei só uma para ela. E eu fui atrás dela. E então eu vi quando ela tirou a Thalita da água. Eu deixei as outras toalhas e eu olhei para Thalita e tive um pensamento. Ela não deveria tirar as boias dos braços. Mas eu não falei nada. Então, aquela era a voz de Deus falando comigo. Então, eu só voltei para a mesa, aí eu sentei e alguns minutos depois, todo mundo começou a gritar o nome da Thalita. Então, eu ignorei a voz de Deus. E a Thalita sofreu um acidente. Ela se afogou. Então... Ela chegou a morrer. Sim, e ela aí... ficou uns mais ou menos 5 minutos morta na nossa frente. E Deus trouxe ela de volta à vida. Amém, amém. Obrigado, querida. Abra comigo no livro de Isaías, eu quero mostrar uma passagem. E o motivo de eu querer ler algumas passagens é para mostrar que cada um de vocês é ungido por Deus para ouvir a voz dele. A última coisa que Jesus disse foi: eu ordeno, não saiam sem o Espírito Santo. Ele vai te guiar e conduzir e ensinar e mostrar o que está por vir. Eu fui lá na entrada antes do culto conversar com o pessoal e tinha um grupo de pessoas em volta e eu disse: olha, a gente está pensando em ampliar a entrada para poder colocar áreas de convivência e um espaço lá fora para fazer um churrasco e mais banheiros. Para as mulheres, quantas mulheres aqui acham que a gente precisa de mais banheiros? Eu passei lá outro dia e a fila tinha 1 quilômetro. Eu pensei, isso não tá bom. E eu disse para eles pensarem no que estamos precisando e que seria útil para a igreja. E a primeira coisa que alguém falou foi: pastor, precisamos de coisas tipo um forno de pizza para alimentar os jovens, para cuidar dos jovens. E eu pensei, é isso que você sugere? Eu tinha acabado de falar sobre alimentar as pessoas e abençoar aqueles que chegam e cuidar dessas coisas. A gente falou disso, eu e o Troy, não foi? Foi com você, né, Troy? Tínhamos acabado de falar. Essa é a voz mansa e suave de Deus. Será que a gente faz ou não faz o que a gente precisa? E a primeira coisa que ele diz: forno de pizza. Para a gente poder alimentar os jovens quando eles chegarem e ter comunhão com eles. E com os jovens adultos também. Então, quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, cada um de vocês é ungido não só para ouvir a voz de Deus, mas para falar com alguém. A voz de Deus. Pensem na primeira vez que eu fui para a igreja. E cabelo até aqui, brincos, sem sapatos, sem camisa, e eu sentado lá e pensando: eu não pertenço aqui, não me encaixo. Estavam falando em línguas. Walalala, bye bye. O que é isso? Eu achava que eles eram mormons, não tinha a menor ideia. Mas o evangelista, agora imagina eu, sem camisa, poncho, tinha acabado de voltar de lá da Colômbia, sem sapatos, marcas de agulha nos braços, brincos antes de brinco virar moda. E esse cara me chama e diz: você vai pregar o evangelho ao redor do mundo. Eu não vou nem voltar amanhã. Ele impôs as mãos sobre mim e me batizou no Espírito Santo. E se ele não tivesse feito isso? E se Deus tivesse falado para ele: impõe as mãos sobre aquele jovem, e ele olhasse para mim do jeito que eu estava vestido e do jeito que eu era e falasse: não, eu não vou fazer. O que aconteceria se ele desobedecesse e não ouvisse a voz de Deus? Então cada um de vocês é ungido por Deus
para ouvir a voz dele, para que vocês não só sejam guiados pelo Espírito, mas possam ministrar a outras pessoas e mudar a vida delas. Sabe, eu disse ao Patrick e ao time de louvor, hoje, quando vocês se prepararem para adorar, a gente vai ungir o time de louvor. Quando se prepararem para adorar, ouçam a voz de Deus. Qualquer um de vocês pode dizer: a gente ia cantar essa música, mas eu sinto que precisamos cantar aquela. E o motivo é que Deus trouxe alguém para a igreja que está passando por algo que ninguém sabe e precisa ouvir, não essa música, mas aquela música que mudará a sua vida. Cada um de vocês, você está andando, alguém passa por você e você sente algo. Você sente uma direção do Espírito. Cada um de vocês é ungido por Deus. Estes sinais seguirão aos que creem. Ele não disse talvez, ele não disse alguns, aos que creem, certo? Então, eu pedi para vocês abrirem Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles, o meu Espírito que está sobre ti. O meu Espírito, Deus diz, o meu Espírito está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo o sempre. Então o Senhor diz aqui: eu coloquei o meu Espírito sobre você, aquele que sabe tudo, aquele que vê tudo. Mas ele diz não só, e claro, isso aqui ainda no tempo do profeta Isaías, ele diz: vou colocar sobre você e depois sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que as minhas palavras saiam da sua boca. Sabe, eu faço isso há muito tempo e eu nem sei quantas dezenas de milhares de vezes, pregando aqui ou em outro lugar, alguém chega e diz: pastor, esse sermão foi para mim, essa mensagem foi para mim. E pode ter 15 pessoas dizendo isso em um domingo. E pode ser que uma parte tenha ministrado para um e outra parte ministrado para outro. E é por isso que a gente precisa dizer: Deus, me torna sensível, deixa as minhas palavras serem as tuas palavras. Deus diz: eu vou colocar o meu Espírito sobre você e vou colocar as minhas palavras na sua boca. E não só em você, mas nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Amém? Muito bem, abra comigo em Atos capítulo 3. Tudo bem eu ler a Bíblia? Toda semana a gente vai se aprofundar nesse treinamento. Eu estou olhando para essas mensagens como aulas de discipulado, para preparar vocês para a obra do ministério. Vocês entendem? Vocês foram chamados para ir. Foram chamados e ungidos por Deus para serem a voz dele. Olha só, Atos capítulo 3, versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vocês, isso é Novo Testamento, isso é depois da ressurreição de Jesus. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Acabamos de ler isso. Ele disse: estou colocando o meu Espírito sobre vocês. Isso vem lá de Isaías, sobre seus filhos e sobre seus netos, desde agora e para sempre. Eu fui ver o que significa para sempre, e significa para sempre. Para sempre. Estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão:
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o, primeiramente a vós outros, para vos abençoar e vos apartar das suas perversidades. Nós conhecemos essa passagem em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então ele diz a Israel, por meio de Israel, todo mundo será abençoado. Eu e o Scotty falamos sobre isso outro dia, e sobre tudo que sai de Israel, a tecnologia, as invenções. É impressionante. Mas Gênesis 12 está falando de Israel. E essa passagem fala de nós que cremos em Jesus, que fomos enxertados nas promessas de Abraão. E essas alianças agora são nossas. E agora Deus diz, por Israel o mundo será abençoado, mas agora ele diz, vocês, sobre quem eu coloquei meu espírito e minhas palavras na boca, agora o mundo será abençoado por vocês. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.